Olá, seja muito bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto. É um prazer contar com a sua audiência mais uma vez. São exatamente 9 horas e 3 minutos. Começa agora o Bom Dia Jacareí. O mês de agosto está terminando e juntos vamos realizar hoje já a 15ª edição desse nosso telejornal, que tem o compromisso de divulgar as informações aqui da nossa cidade e as últimas ações dos vereadores de Jacareí, noticiando sempre informações relevantes para a nossa população. Vamos conversar hoje sobre as discussões que aconteceram aí na sessão de ontem e também outros assuntos do seu interesse. Ao meu lado estão os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Przybyski e você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, canal 61.4 HF e também 12 e 17 na sua operadora NET de televisão. E o Poder Legislativo de Jacareí realizou ontem a 25ª sessão ordinária. Dessa vez, a Câmara discutiu projetos voltados à segurança de motociclistas e inclusão social. A proposta de criação de bolsões de parada para os motociclistas da cidade, ali antes dos semáforos, lugar exclusivo logo à frente dos carros, como já existe em São Paulo e em outras cidades, foi discutida pelos parlamentares, bem como a obrigatoriedade de bares e lanchonetes de Jacareí disponibilizarem pelo menos um cardápio em braille para os frequentadores. Olá, Elton Rivas. Olá, Davi. Olá, Cris. Tudo bem, Cris? Bom dia, tudo bem. Queria que você trouxesse, então, mais informações sobre essa importante sessão de ontem. Davi, nós tivemos, como você disse, essa aprovação do projeto que cria os bolsões para motos. Esse é um assunto bastante interessante, porque já tramitava aqui na Câmara esse projeto e aí o vereador Arido Batista fez também uma indicação exatamente nesse sentido, de se criar um bolsão para aumentar a segurança aí dos motoristas, dos motociclistas e ciclistas também ali quando eles param no semáforo, evitando que as motos fiquem no meio dos carros, aí, evitando acidentes. E também tivemos um outro projeto bastante importante, que foi a criação, a obrigatoriedade dos estabelecimentos que vendem restaurantes, bares, que tenham um cardápio em braille. Esse é um projeto bastante interessante do vereador Antonelli Marmo e já existe um projeto semelhante que tramita na Câmara, tramita lá no Congresso desde 2010. Então esse tema está sendo discutido em nível nacional para que todos os restaurantes aí dê, então, esse cardápio em braille para as pessoas com deficiência. É importante dizer que a deficiência visual é uma das maiores, né, o maior número de pessoas aí com deficiência visual em comparação com outras deficiências. Segundo o censo de 2010, 3,5% da população do Brasil se consideram deficientes visuais, têm deficiência grave de visão ou são realmente cegos, o que é um número bastante grande em relação com outras deficiências, como a motora e a auditiva, que não chega aí a 2,3% da população. Então, aí, considerando que o Brasil tem uma população grande de deficientes visuais, é importante essa medida para aumentar a inclusão social dessas pessoas, valorizá-las, trazê-las também para o convívio na sociedade, Davi. Cris, é legal porque tem muitas pessoas que têm deficiência visual, mas que são muito independentes, né? Que saem às ruas. E é legal ele poder ir a um restaurante e ele mesmo ali poder escolher ali o seu prato sem precisar da ajuda de ninguém. Realmente esse projeto é bem legal, né? É muito interessante. A gente sabe que a deficiência visual, ela acomete muitos idosos, mas não só idosos, também crianças e jovens, né? São portadoras dessa deficiência e realmente elas são super independentes. Eu conheci um casal, os dois, ambos cegos, tiveram uma filha normal e eles viviam normalmente, numa casa normalmente, assim. O que é interessante é que se eu, por exemplo, o dono do estabelecimento disser, mas nunca veio ninguém aqui deficiente visual no meu restaurante, mas e se vier? Como é que vai ser essa inclusão? E é também uma maneira dele fazer o marketing do estabelecimento dele, já que, poxa vida, olha, ele propicia, então, essa inclusão, é uma maneira dessa pessoa se sentir integrada. Legal, obrigado, Cristiane. Elton, nós tivemos também uma alteração no regimento interno da Câmara relativa às eleições da mesa diretora, é isso mesmo? Muito bem, Davi. Essa alteração ela prevê a chamada transição, que é algo que a gente não vê sempre, né? E muito importante. Quando é trocado, de 2 em 2 anos, você tem a troca da mesa diretora. Então, ao final do biênio,
você tem um período de transição em que a nova mesa, o novo presidente, ele toma par dos assuntos. Então, nesse projeto de resolução, por exemplo, os secretários e os diretores da Câmara, das áreas que tem aqui, como jurídico, comunicação, eles devem elaborar um relatório dizendo qual é o andamento da sua área, quais são as questões que estão abertas, os contratos que eles estão gerenciando, para que a nova mesa, né, o novo presidente e os secretários possam avaliar e analisar e já, ao tomar posse, ter um amplo conhecimento de tudo que está acontecendo na Câmara, né? Importante dizer que o presidente da Câmara, ele é um vereador que ele tem o poder de executar, né? Ele tem um orçamento, né? A Câmara tem um orçamento, ele precisa definir como vai aplicar o seu orçamento. Para isso é importante planejamento. Para planejar, a gente precisa ter conhecimento, né, de tudo que está acontecendo. Então essa foi uma das principais alterações desse projeto de resolução. Também prevê a punição no caso de omissão ou supressão de informações para a gestão anterior. Então é importante, passa a ser até penalizado no caso, se você não colaborar com esse período de transição. É uma coisa importante, é um avanço. Isso na atual gestão ocorreu já, mas pelo entendimento entre os vereadores, mas no histórico da Câmara Municipal, como foi dito na defesa do projeto pelo vereador Edinho Guedes, já ocorreu, assim, por exemplo, de você não ter acesso a algumas informações muito importantes para o andamento da nova gestão. Então agora isso está regulamentado, né? A gente não pode apenas contar com a boa vontade ou com o entendimento, mas sim, agora isso é uma regulamentação passível de punição caso não ocorra. Obrigado, Elton. Obrigado, Cris. E a nossa cidade está evoluindo, então a Câmara também buscando aperfeiçoar aí os seus procedimentos. E falando em cidade crescendo, né? Quem nunca subiu em árvores para pegar frutas nos tempos de criança? Os tempos agora são outros, com a cidade grande, essa atividade é praticamente desconhecida pelos habitantes das grandes cidades. O fato não revela apenas mudanças culturais, mas também uma triste verdade, que é a falta de árvores nas áreas urbanas. Daniel Mendes fez uma reportagem para falar sobre esse assunto. As cidades estão cada vez mais urbanas. Observar as veredas enquanto se anda pelas ruas parece coisa do passado. Porém, mais do que beleza, as árvores têm funções importantes para a qualidade de vida. A gente sempre pensa que árvore é só mexer com fotossíntese, com ar atmosférico, é também. Mas, principalmente, as árvores elas retiram muito do calor que fica acumulado por causa do cinza das construções e do asfalto. Então, isso libera uma grande quantidade de calor, acumula e vai liberando. As árvores captam isso para ela e refrescam muito o ar naquela região, né? Que agora, mais do que nunca, a gente consegue perceber muito bem a importância da gente ter árvores dentro de uma cidade, né? Além de ser importante para amenizar a temperatura, que é o conforto térmico que a gente fala, ela também serve de abrigo para os animais, né? Ela, em algumas situações, ela sustenta o solo, evitando erosão, né? Ela facilita a drenagem da água da chuva no solo. Então, tem um conjunto aí de características da árvore que muitas vezes a gente nem pensa, nem sabe. Entre milhares de espécies presentes na fauna brasileira, com a urbanização, as cidades hoje têm o desafio de se adequarem. Nossa cidade é uma cidade que é de 1.600 e aí nós precisamos ter árvores que sejam compatíveis com o que nós temos. Então nós temos calçadas estreitas, nós temos ruas estreitas. Então, algumas árvores são mais antigas, então elas são até inadequadas. Nós temos que conviver com isso e, à medida que vai passando o tempo, a gente vai adequando o tipo de árvore ao tipo de via, né? Para a gente poder se beneficiar do que a árvore proporciona para a cidade. Nós não podemos esquecer que nós estamos numa região de Mata Atlântica. Então é aquela mesma que a gente só pensa, Mata Atlântica é só no litoral, só ali em Caraguá, só ali em Ubatuba. Não, nós também estamos nessa região. Pensando nisso, nós temos o ipê, que é típico nosso. Não sei se é surpresa, para alguns pode ser o pau-brasil, é típico da nossa região, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, que eles falaram, puxa, Brasil, né? Terra Brasília, por causa que tem muito pau-brasil. O mais típico nosso é o pau-brasil. Para plantar, é preciso planejar. Plantar árvores, principalmente em vias públicas, deve ser bem planejado para não gerar problemas. Cuidados simples devem ser tomados para, ao invés de sombra, nasça uma dor de cabeça.
Isso também entra em desenvolvimento sustentável, tem o lado econômico, tem o lado do desenvolvimento social da população mesmo e o lado de você não prejudicar o meio ambiente. Esses 3 fatores têm que ser levados em conta na hora que você escolhe alguma coisa para plantio. No espaço público, a responsabilidade é do poder público, mas é também de cada um de nós. Então, em frente à nossa casa, né, de forma que não atrapalhe a passagem das pessoas na calçada, de forma que não interfira com a rede de energia elétrica, né, um cuidado com o que tem embaixo da calçada. Então, a responsabilidade é de todos nós. Moradora do Parque Itamaraty, Lourdes adotou há 8 anos as árvores da rua onde mora. Quando eu mudei para cá, eu achei muito bonito. E como eu vi que não tinha ninguém cuidando, eu tinha uma senhora que cuidava, então participei com ela. Cuidar das plantas. Assim como uma mãe registra o desenvolvimento dos filhos, Lourdes mostra com orgulho o resultado de todo o cuidado. A gente fica feliz, né? Porque você vê que tanta gente que destrói, aí você planta, você vê ela crescer, ela nascer, né? Depois crescer. Então eu acho muito importante isso. Então um sentimento bom, a gente fica feliz. A artesã lamenta que algumas pessoas não valorizam e outras pessoas ainda destroem o que foi plantado. Pessoas passam despercebido, não vê nem... inclusive minhas filhas falam assim, olha que árvore bonita, que bonito, mãe, o que você está vendo de bonito aí? Então eu acho que muita gente não vê as árvores, as plantas com bons olhos, né? As crianças mesmo passam, arrancam as flores junto com as mães. As mães você vê que não falam nada. Então, acho que aí já parte dessa educação que não tem, né? Apesar de não ter a ajuda de outros moradores, Lourdes não desanima. Não desisto. Eu quero continuar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou plantar, vou cuidar e tomar conta das plantas. Depois de plantar, que é a primeira medida, nós precisamos conservar, né? Nós precisamos manter as árvores, né? Então, a árvore precisa ser cuidada. É uma vida, como a nossa vida, precisa ser cuidada, né? Porque ela está sujeita a doenças, né? A ataque de insetos, né? Cupins. Isso a gente precisa cuidar. Então, arborizar é plantar e cuidar, porque depois de plantar precisa ter um cuidado para que essa vida cresça e se desenvolva. Preocupada com a preservação, a Câmara aprovou o projeto que inclui na lei orgânica do município a proibição de caiação das árvores. Uma questão de desinformação ocorreu de vários anos, né? Os funcionários lá da Secretaria de Manutenção da Prefeitura, às vezes até terceirizados, ao pintar a guia, pintar também o pé da árvore. E isso já é provado cientificamente que mata a árvore, porque é uma substância tóxica que aos poucos vai definhando a árvore. Então, com posse dessa informação, nós achamos importante vedar essa prática no município de Jacareí para que nós possamos preservar as árvores que já existem, além de estimularmos o plantio de novas. Todo cidadão pode e deve plantar árvores e contribuir para um meio ambiente melhor. Aquele que deseja plantar uma árvore, ele procura orientação, né? A Secretaria do Meio Ambiente dá essa orientação, ou ele entra com um pedido na praça de atendimento, ou isso vai ser orientado pelos nossos profissionais, inclusive com fornecimento de mudas, né? Mais adequada para aquele local. Com certeza uma cidade arborizada é bem melhor de se viver e também melhora a qualidade de vida de todos. E no próximo bloco nós vamos apresentar um pouco das atividades legislativas dos parlamentares eleitos por você e fique por dentro também da reportagem que traz os detalhes de uma bela homenagem aos mestres da cultura viva aqui da nossa cidade. Não saia daí, 9h16. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Olá, estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, agora 9 horas e 18 minutos. Vamos ao momento legislativo. Cristiane Przybyski nos traz os detalhes das atividades parlamentares. Isso mesmo, Davi. Vou começar com o vereador Valmir do Parque Meia Lua, que é do PSD, e quer aumentar a segurança dos moradores da região oeste da cidade. Na semana passada, ele pediu que a concessionária Rota das Bandeiras, que cuida da rodovia Dom Pedro I, construa uma passarela na altura da primeira entrada do bairro Chácaras Reunidas e Igarapés. Segundo Valmir, esse trecho da rodovia tem bastante trânsito de pedestres aí que acabam se arriscando suas vidas ao tentar atravessar a rodovia. Por isso ele faz o pedido em nome dos moradores da região. E o vereador José Francisco, que é do PT, está lutando para levar mais educação aos moradores do Parque Meia Lua, que fica na região oeste da cidade. Ele enviou um documento para a Secretaria Estadual de Educação pedindo a implantação de um supletivo na Escola Estadual Professora Olívia do Amaral Santos Canetieri. O vereador explicou que o bairro é bastante populoso e que muitos moradores o procuram para dizer que querem sim terminar seus estudos. Olha só que legal. Então José Francisco fez esse pedido para essa escola estadual implementar aí o supletivo. E eu termino com o vereador Fernando da Ótica Original, que é do PSC, e pediu que a prefeitura faça um mutirão de castração gratuita de cães e gatos, com o objetivo de reduzir a população de animais abandonados na cidade. O vereador aí justificou que com essa castração a cidade vai combater zoonoses e colaborar com a qualidade de vida dos animais de estimação. Isso é uma ótima iniciativa. E a castração, lembrando aí vocês, a castração pode ser feita em cães e gatos de qualquer porte, pequeno, médio e grande, mas somente a partir dos 6 meses de vida. É isso aí, Davi. Obrigado, Cristiane, trazendo as informações e o trabalho dos nossos parlamentares. E no Bom Dia Jacareí você confere a previsão diária do tempo aqui para a nossa cidade. A quinta-feira começa com vento frio aqui em Jacareí, o tempo está fechado, já caiu uma chuva, nós estamos aqui no estúdio, não sei se ainda está chovendo aí fora, mas o dia é de chuva, a umidade relativa do ar pode atingir aí aos 93% e os termômetros variam entre 15 e 28 graus. Já amanhã, famosa sexta-feira tão aguardada, vamos preparar os casacos, pois o frio vem forte, com bastante vento e o sol aparecendo pouco. Apesar da umidade relativa do ar estar em 76%, a possibilidade de chuva é de apenas 20%, a mínima vai ser de 13 graus e a máxima de 19. Essa foi a previsão do tempo e agora vamos saber a localização dos radares móveis aqui em nossa cidade para que você não saia de casa e não ultrapasse os limites de velocidade nas vias aqui de Jacareí. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas ruas Padre Eugênio, Anésia Ruston, avenidas Santa Cruz dos Lázaros, São Jorge, Maria Augusta Fagundes Gomes e Malaquiássade. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I, Ademar Pereira de Barros, Elmira Martins Moreira, ruas Tiradentes e Bom Jesus. E com o propósito de manter as tradições e valorizar os responsáveis pela manutenção da cultura aqui da nossa cidade, artistas populares foram homenageados no último dia 21 de agosto. Na homenagem, cada vencedor do Prêmio Mestre da Cultura Viva, instituído em 2011, recebeu uma placa com o nome e a arte que desenvolve, confeccionada por outro mestre da cultura, eleito inclusive pelo Ministério da Cultura e que vive aqui em Jacareí, o artista plástico Magela Borba Gato. O encontro no Educa Mais de Jacareí homenageou 19 artistas populares da cidade, eleitos mestres da cultura viva de Jacareí. O encontro de pessoas que ajudam a manter uma tradição da cultura
do povo de Jacareí nas mais diversas áreas da cultura, na religiosidade, na música, na culinária, no artesanato. As pessoas que têm um ofício e que faz com muita qualidade e que garante uma tradição de geração para geração. O vereador Itamar Alves, autor da lei que criou o Dia Municipal da Cultura Viva de Jacareí, destaca o papel da premiação na valorização das tradições e da cultura local. Eu tive essa sensibilidade de criar essa lei, o Dia Municipal do Mestre da Cultura Viva. Porque eles merecem, realmente, porque eles são a história da nossa cidade. Foi como eu falei lá dentro agora há pouco, uma cidade sem história, uma cidade sem memória. Quando a gente fala de cidade, a gente não pode entender que a cidade ela são só as obras, os serviços, a prefeitura, a Câmara. A cidade é o seu povo, é aquilo que realmente faz a diferença, né? Mostra quais são as diferenças que existem de uma cidade para outra. E fazer esse tipo de homenagem é você reconhecer o que essas pessoas representam para Jacareí. São elas, na verdade, que fazem a cidade viva. Seu Paulo Caipira foi um dos homenageados. Há anos, ele produz, conserta e toca instrumentos de corda. E todo esse conhecimento, ele sente orgulho em poder compartilhar com os outros. É uma forma de reconhecimento por um trabalho que vem de longo tempo já praticando e alegrando a vida da gente, sabendo que no futuro poderão ter vendo pessoas que estão vivendo, conhecendo, sabendo, praticando o que você faz hoje. É você passar para outros o que você aprendeu ao longo da sua vida. Tudo que eu aprendi, é o maior prazer dizer para você que eu passei para quem quis saber. E eu até hoje tenho prazer realmente de passar o que eu conheço. O senhor está feliz de ter ganhado o prêmio? Felicíssimo, foi um diploma para mim, na verdade. Diploma entre aspas, né? Um diploma da vida prática, do dia a dia da gente. É um reconhecimento de alguém, por alguém que fez alguma coisa positiva para alguém, na verdade. Para a presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Sônia Ferraz, a premiação é importante para valorizar a cultura da nossa cidade. Através desse reconhecimento, nós estamos valorizando pessoas da nossa cidade que realmente fazem a história, que deixam marcado na memória todas as tradições, todos os saberes e fazeres que realmente contam a história da nossa cidade. Esse encontro aqui, ele reúne aquilo que dá o sentido da gente viver numa cidade e construir uma história. Então a transformação da cidade e a tradição da cidade precisa caminhar juntas. Então para mim, em especial, particularmente, eu pedi para a Sônia, vamos realizar este evento em homenagem à cultura da cidade, à cultura popular da cidade, num espaço em que talvez para alguns ainda é um espaço elitizado, um espaço de poucos. Não, esta é uma casa do povo de Jacareí. Da homenagem e reconhecimento da TV Câmara a todos os eleitos mestres da cultura viva aí desde 2011. Parabéns por essa atividade muito importante aqui para a manutenção da cultura da nossa cidade. E aqui no Bom Dia Jacareí vamos trazer também informações sobre opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí. Ellen Martins nos traz a agenda cultural. Bom dia, Ellen, tudo bem? O que temos para hoje de diversão aqui na nossa cidade? Bom dia, Davi, tudo bem? Olha, chegou finalmente o evento que muita gente esperava. A partir desta quinta-feira, acontece em Jacareí a quarta-feira regional do bolinho caipira. Além da receita tradicional de Jacareí, feita à base de farinha de milho branca e recheio de carne de porco, o evento também terá bolinhos de outros sabores, como tilápia, linguiça e carne. Além das delícias para agradar todos os paladares, a feira também terá a apresentação de grupos de cultura popular, como congada, folia de reis, moda de viola e grupos musicais. A quarta edição da Feira Regional do Bolinho Caipira acontece no estacionamento do Parque da Cidade, com entrada gratuita, e vai até domingo, das 2 da tarde às 10 horas da noite. Lembrando a todos, então, que começa hoje, lá no Parque da Cidade, a quarta-feira regional do Bolinho, reforçando o convite, acontece até domingo no Parque da Cidade. O evento traz aí mais de 10 variedades de quitutes, dos mais famosos aqui de Jacareí. A fama já rendeu ao Bolinho o reconhecimento em 2010 como patrimônio imaterial da nossa cidade. A programação inclui ainda atrações como o grupo Trem da Viração, danças folclóricas e violeiros
entre outras, além da receita tradicional de Jacareí, feita à base de farinha de milho branco e recheada com carne de porco picadinha ou moída, outros sabores como tilápia, linguiça e paçoca de carne prometem atiçar o paladar de muita gente durante os 4 dias dessa maravilhosa festa que você viu aí algumas imagens aqui no Bom Dia Jacareí. E esse foi o Bom Dia desta quinta-feira, 27 de agosto, aqui na TV Câmara Jacareí. Elton Rivas, tem alguma informação para trazer ainda hoje? Eu queria fazer um alerta aí. A TV Câmara ontem foi procurada pelo pessoal da Cruz Vermelha aqui da cidade e, de acordo com o seu Ivan, que é o coordenador lá, algumas pessoas estão passando em residências da cidade de Jacareí pedindo colaboração em dinheiro em nome da Cruz Vermelha, dinheiro ou alimento. Então é importante ressaltar que a Cruz Vermelha de Jacareí não está fazendo nenhum tipo de campanha nesse sentido, de passar nas casas. E eu vou passar também o telefone da Cruz Vermelha. Então, o telefone da Cruz Vermelha de Jacareí é 3951-0430. Então, a Cruz Vermelha ela sobrevive, sim, de doações, de trabalho voluntário, mas não existe nenhuma campanha nesse sentido. Então, as pessoas que estão fazendo isso estão utilizando de má fé, utilizando o nome de uma instituição que é super conceituada no mundo todo. Então, é importante que você ou ligue para a Cruz Vermelha, ou a orientação que a Cruz Vermelha nos pediu, você pode ligar, inclusive, para a polícia. Então, relembrando, Cruz Vermelha de Jacareí, 3951-0430. Se você quiser ajudar a Cruz Vermelha, ligue nesse telefone, procure a forma correta de fazer isso. Então fica esse aviso aí. Importante esse aviso. Cristiane? Davi, eu queria falar que a Prefeitura abriu inscrições para um concurso público para 510 vagas. É o maior concurso aí em 4 anos, são bastante vagas. E as inscrições vão do dia 1º ao dia 30 de setembro. Quem tiver interessado aí procurar o site da Prefeitura, que é o www.jacareí.sp.gov.br, ali nas notícias, e pode procurar que tem mais informações sobre esse concurso público para 510 vagas. Fiquem atentos. Obrigado, Cristiane. A nossa equipe de reportagem está em contato com a Prefeitura Municipal e amanhã nós vamos tentar trazer mais informações aqui, inclusive, quem sabe com um link ao vivo, trazendo mais informações sobre esse importante concurso público, uma boa oportunidade a todos os munícipes da nossa cidade e também as pessoas aqui da nossa região. Obrigado, Elton Rivas. Obrigado, Cristiane. Esse foi o Bom Dia Jacareí. Obrigado também a você que nos acompanha. Fique ligado, então, e acompanhe tudo o que acontece aqui na nossa cidade, acompanhando o trabalho dos seus representantes. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, canal 61.4 digital e também 12/17 na operadora NET de televisão, agora 9h30. Obrigado pela audiência e até amanhã.